Olá, divinas! Como é que vocês estão? Bem-vindas mais uma vez ao meu canal. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma das principais ferramentas espirituais presentes em todas as nossas relações e que eu admito que deixam a nossa vida, a nossa relação de alma um tanto quanto mais complexa, que é os espelhamentos. Então pode ser que para algumas de vocês aí, para algumas novatas sobre relacionamentos de alma que estão aparecendo aqui nesse vídeo, talvez vocês nunca tenham escutado falar ou acabaram de ouvir falar sobre espelhamentos, né? É um termo muito comum dentro da comunidade, dentro, enfim, de todos os conteúdos sobre chama gêmea, sobre alma gêmea, sobre relacionamentos de alma que tem por aí. Mas que hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais, eu vou trazer um pouquinho mais de clareza pra vocês, porque os espelhamentos, eles são uma peça fundamental, na verdade eu acho que uma peça chave pra você conseguir destravar essa relação, pra você conseguir realmente conseguir, assim, entrar no flow, fluir dentro desse relacionamento, destravar as principais questões, acabar com os ciclos absurdos que a gente fica dentro desses relacionamentos de alma, né? Então, às vezes, a gente fica eternamente repetindo o mesmo ciclo de fugir, de perseguir, de ir atrás, de terminar, de voltar, de não querer, de querer, enfim. Tudo isso pode ser, não necessariamente vai ter muitas questões que podem estar influenciando a sua dinâmica, mas podem ser resolvidos se você dominar essa ferramenta espiritual, dominar essa ferramenta que é os espelhamentos. E sim, gente, todas as relações existem um certo nível de espelhamento. Então, não só na sua relação de alma, não só na sua relação de chama gêmea, de alma gêmea, não só no seu relacionamento kármico, mas todas as relações, amorosas ou não, existem um certo nível, na verdade, de espelhamento, onde o outro vai mostrar, vai espelhar algo pra você. E antes da gente começar a se aprofundar um pouco mais, o que eu quero falar com vocês já quero, assim, na verdade, quebrar ali uma crença que a gente tem muito, principalmente quem tá começando a estudar esse tipo de assunto, que é que os espelhamentos, principalmente para chama gêmeas, é o seu gêmeo ser igual a você, gostar das mesmas coisas que você, ou enfim, agir do mesmo modo que você, e eu já te falo que não é bem assim, tá? Já te falo que não é exatamente isso. Pode ser que isso aconteça, mas eu acho que tem muito mais a ver com afinidade. Então, se vocês gostarem da mesma coisa, tem muito mais a ver com afinidade. E olha, já te falo que se você conhecer uma pessoa e que vocês gostam de tudo igual, isso não significa que você tá vivendo num relacionamento de alma, tá? Nem de chama gêmea, nem de alma gêmea, e nem de relacionamento kármico. Isso só significa que vocês têm afinidades. Tá bom? É muito importante vocês entenderem isso, porque pra não ocorrer ali umas desilusões, uma certa romantização, tá? Os espelhamentos, na verdade, o que eles são, né? Vou dar uma contextualizada aqui pra vocês. Os espelhamentos nada mais é do que a gente enxergar questões que estão no nosso interior, mas que a gente não consegue perceber elas com muita clareza, porque elas estão no nosso inconsciente. Então não é aquilo que tá passando na nossa cabeça, é aquilo que tá passando mais num lugar muito mais profundo, que tá relacionado muito mais às nossas emoções. E são as nossas emoções que ditam os nossos pensamentos, que ditam os nossos comportamentos, que ditam a nossa vida de um modo geral. Então a gente consegue perceber essas questões internas nossas que não são fáceis perceber através do outro. Então o outro vai mostrando isso pra gente. E assim, a gente tem uma oportunidade de se conhecer melhor, tem uma oportunidade de entender melhor as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas motivações, né? Então, por que a gente faz aquilo que a gente faz mesmo? Quais são as nossas limitações? Quais são os pontos que precisam de olhar para nós? Então, ali, na verdade, o espelhamento é uma super ferramenta de autoconhecimento, mas que muita gente nem sabe que existe, né? Que acontece dentro dos relacionamentos, e muita gente também não entende como é que funciona o espelhamento dentro das relações. E é muito importante ter essa clareza, entenderem como é que funciona, tá?
Então, é uma oportunidade da gente ver essas questões que não estão muito claras para nós, mas que falam muito de como a gente age e de como a gente se comporta, né? Então, a gente acha que a gente se comporta pelas coisas porque sim, mas na verdade a gente se comporta por conta dessas questões que estão ali no nosso subconsciente e que a gente precisa colocar à tona e que nas nossas relações acontece muito isso. Então, as coisas elas vêm mais à tona. Tá, Gabi, e como é que elas vêm à tona? Então, eu vou te dar aqui 2 exemplos maravilhosos para você entender. Primeiro exemplo, eu vou dar um exemplo de relação normal, e o segundo exemplo, eu vou dar um exemplo de relação de alma, mas que pode ser colocado em qualquer tipo de relação, tá? Vamos supor que você tem algumas amigas, e essas amigas, elas, ou uma amiga muito querida, e ela sai sem você, né? Daí ela vai para uma festa, ela vai fazer uma viagem, ela vai tomar um café e ela faz isso sem você. Ela convida uma outra amiga, ela faz isso com uma outra pessoa e aí aquilo te faz sentir mal, né? Você pode ficar irritada, pode ficar ansiosa, pode ficar para baixo, você pode começar a se questionar por que ela não te chamou, será que ela tá com algum problema com você, ou será que você não é tão legal assim, será que essa amizade não é tão verdadeira assim. Você pode começar a ficar muito ansiosa, você pode começar a ficar com raiva dela, ou querer até parar de ser amiga dela, você pode ficar triste. Enfim, esse misto de coisas que estão passando no seu interior podem te levar a ter alguns certos comportamentos. Podem, tá? Não tô falando que quem sente isso necessariamente faz esses comportamentos, mas podem te levar a fazer alguns comportamentos que você sabe que no fundo são tanto quanto destrutivos. Então, assim, você ficar com cara amarrada, você parar de falar com essa amiga, de você começar a falar mal dela pra outras pessoas, ou você querer se vingar dela de alguma maneira, né? Então, assim, já que você saiu aí sem mim, na próximo final de semana eu vou sair, eu também não vou te convidar, sabe? Então, a gente começa a agir de algumas maneiras que são também um pouco destrutivas por conta de tudo isso que passou dentro de nós, mas que tudo isso, todas as emoções, toda essa confusão, essa ansiedade, essa frustração, esses questionamentos, eles estão revelando algo ainda um pouco mais profundo e que é despertado com esse movimento que a sua amiga faz. E por que eu falo que é despertado? Cara, a sua amiga, ela só saiu sem você. Ela não falou mal de você, ela não te apunhalou pelas costas, ela não fez nada demais. Ela só saiu sem você. Ela só foi viver a vida dela porque ela tem o direito de sair com quem ela quiser, quando ela quiser e como ela quiser. E você se sentiu dessa maneira. Isso significa que ela não te causou ou deixou de causar nada. Isso já estava dentro de você. Pode ser que você se sinta dessa maneira e eu, passando pela mesma coisa, não me sinta assim. E por que pra mim aquilo é ok e pra você aquilo não é ok? Porque essa questão desperta uma dor que talvez pra mim não seja uma dor muito relevante. Ou que não seja relevante nessa área da minha vida, então na área das minhas relações, por exemplo, mas que pra você que é a dor da rejeição. Então, quando a sua amiga, ela sai sem você, você se sente rejeitada, você se sente abandonada, você se sente deixada, você não se sente boa o suficiente. A mesma coisa pode acontecer nas suas relações amorosas. Então, por exemplo, quando o seu gêmeo, ele é frio, ele fica distante. Não tô falando que esse comportamento dele não é um comportamento que... Opa, deu uma... Não tô falando que esse comportamento dele não é um comportamento que num contexto pode ser um comportamento sim ruim, um comportamento sim problemático, complicado. Não tô falando disso, mas tô falando que esse comportamento dele despertou uma dor em você. Que pode ser que para outras pessoas não despertem ou não despertem tão profundamente, mas se para você isso virou uma questão, se quando ele se afasta, quando ele fica frio, você fica desesperada, você sente que você começa a se questionar o seu valor, você começa a ficar ansiosa, se tornar controladora, mais dependente e mais atrás dele, ter um profundo medo dele estar se deixando só porque ele deu uma afastada, ou mesmo que ele se afaste, você ficar desesperada, esse movimento dele tá revelando alguma coisa aí dentro de você. E essa coisa, no meio dessa ansiedade, dessa confusão, dessa necessidade pro controle, desse medo de ficar só, desse questionamento do será que eu não sou bom o suficiente para fazer ele ficar, e todas essas coisas também estão revelando ali uma ferida.
um medo de ser abandonado, uma ferida de abandono, uma dor do abandono, uma dor de rejeição. E que quando ele faz esse movimento, essa dor, ela vem à tona. Essa dor, ela desperta em você, né? Então, os espelhamentos é basicamente isso. O comportamento do outro, e às vezes o comportamento do outro não é necessariamente um comportamento ruim, tá? Mas é quando um comportamento de alguém desperta algo, né? Revela algo profundo sobre nós, que a gente não tem muita clareza porque tá no nosso subconsciente, mas que dita muito o nosso comportamento. Então você não sabe direito por que você fica tão desesperado indo atrás dele, ou porque você quer se vingar da sua amiga quando ela sai sem você, mas você sabe que algo dentro de você que tá te motivando a ter esse comportamento que não é legal e que, consequentemente, pode te fazer colher frutos que não são bons na sua vida, né? Então, quando você faz isso com as suas amigas, pode ser que você acabe afastando as suas amizades e nunca consiga estabelecer uma boa amizade. Ou que você sempre acabe afastando os seus parceiros amorosos. E isso é só uma ponta do iceberg, porque pode ser também que você esteja tão ali tomada e enraizada nessas dores, nessas feridas que estão no seu subconsciente, que elas geram crenças em você. Então elas vão gerar crenças de que todo homem trai, por exemplo, ou de que nenhuma amiga é confiável, que as suas amigas elas sempre vão te trocar. E aí, por conta disso, por conta desse medo que você começa a ter muito de sofrer aquilo, você acaba atraindo situações que vão remeter aquilo para confirmar a sua crença. Então, como eu acredito que nenhum homem é confiável, eu acabo só percebendo os homens que de fato não são confiáveis, me atraindo e atraindo esses homens, me relaciono com homens que não são confiáveis, sou traída e reforço a minha crença de traição. Então, assim, pessoas que nunca passaram por isso e que, enfim, não foi só sorte, né? São pessoas que podem ter, por exemplo, passado, né, encontrado pessoas que não são confiáveis, mas pelo fato de elas terem uma consciência maior do que tá no interior delas, elas acabam não se envolvendo com essas pessoas, nem tendo interesse por essas pessoas, porque elas já conseguem perceber que aquela pessoa é problema e que aquela pessoa ali, e querer ficar com aquela pessoa, na verdade, tá dizendo muito mais sobre uma necessidade dela de resolver uma questão mal resolvida do passado, de uma necessidade dela de preencher um buraco ali, de uma dor que tá no interior dela, do que de fato ter um interesse específico por aquela pessoa, né? Mas aí eu já tô começando a ir abrangendo muitas relações, né? Então, pra gente conseguir enxergar essas questões do nosso subconsciente, a gente tem esses espelhamentos e fazem a gente perceber a nós mesmos, né? Então, por que você tem tanta necessidade de controle nas relações? Ou porque você só atrai parceiros que traem você? Saber as raízes do que te leva a pensar, a agir e colher determinados frutos é essencial, é fundamental para você transformar a sua vida, transformar a sua dinâmica de relacionamento de alma e transformar principalmente a você mesma. Então, quando você percebe que a sua amiga, quando ela sai sem você, você se sente rejeitada e você olha para aquela rejeição, vê o que ela tá dizendo sobre você, trata aquilo, cura aquilo, transforma aquilo, você se transforma. Você se transforma numa pessoa muito mais confiante, numa pessoa que tem muito menos medo, uma pessoa que consegue se posicionar muito melhor nas relações. Então você consegue perceber se aquilo não foi só, tipo assim, é sua amiga que toma café com outra amiga, ou se de fato a sua amiga tá tendo alguma questão com você. E aí você consegue se posicionar com muito mais clareza, filtrar melhor as pessoas nas quais você se relaciona. Então assim, cara, será que eu só tô me relacionando com pessoas que me diminuem, que me anulam, que nunca saem comigo, que nunca me incluem nas coisas? Ou eu só fico chateada quando as pessoas fazem isso mesmo, porque é uma questão minha interna. E de qualquer maneira, quando eu acolho essa questão, eu consigo transformar. Eu consigo transformar minha vida e não ter mais ficar sofrendo demais dentro das relações. Porque ficar alimentando essa dor em vez de curando ela faz você ficar presa num sofrimento bizarro, assim, da gente ficar muito mal, da gente ficar muito angustiada, muito ansiosa por conta do outro, e às vezes o outro não tá fazendo nada, às vezes o outro foi tomar um café com uma amiga que, coincidentemente,
encontrou ela no meio da tarde, sabe? E aí você fica num sofrimento muito grande, isso trava a sua vida, isso acaba com a sua autoestima, isso te afunda muito mais no sofrimento, muito mais na crença de que você não é bom o suficiente, você fica alimentando aquela dor. Quando você alimenta aquela dor, você trava a sua vida e você acaba cavando o seu próprio buraco. Quando você acolhe e transforma aquela dor, você consegue transformar você sofre muito menos, você consegue se tornar uma amiga muito melhor, porque talvez você consiga chamar mais as suas amigas pra sair, ou problematizar menos as relações, ou afastar menos as pessoas, como também consegue filtrar melhor os seus relacionamentos e assim conseguir colher frutos de relações muito mais saudáveis, prósperas, harmônicas, enfim. E aí o que a gente precisa entender? Que dentro de uma dinâmica de relação de alma, isso é um pouco mais complexo, sim. E por que isso é um pouco mais complexo? Porque nas relações de alma, das pessoas que fazem parte da sua família de alma, ou seja, para quem tem alma gêmea, para quem tem chama gêmea, ou para quem quer ter uma alma gêmea, por exemplo, é muito importante ter isso também, compreender isso também. Essa pessoa, ela vai não só revelar de uma maneira muito mais precisa a sua questão, então talvez a sua amiga, ela te faz entender que você sente um pouco mais de rejeição. A sua família de alma vai assim, ó, na ponta ali, ó, marcadinho na questão na qual você tá tendo problema, nessa questão que tá mal resolvida dentro de você, entendeu? E aí, não só é mais precisa, como também é mais intensa, porque a energia de vocês, como é uma energia combinada, como é uma energia que vem ali de uma mesma fonte energética, já fica mais intensa. Estar perto daquela pessoa já é intenso por si só, sem precisar nem se falar. Mas quando começa a gerar esses espelhamentos, a gente sente com mais intensidade. E é uma coisa que eu sempre falo, eu digo assim, que as pessoas que fazem parte da nossa família de alma, que a gente tem um relacionamento de alma, eles inflamam as nossas emoções. Isso é uma coisa que eu mesma criei, digamos assim. Tirei da minha observação, não só da minha dinâmica de alma, mas de centenas de pessoas nas quais eu trabalhei aí ao longo desse tempo, que eu comecei a mentorar relacionamentos de alma e comecei a mentorar divinas femininas. Que é, a gente sente as coisas com essa pessoa de uma maneira inflamada. Então o amor é mais intenso, a felicidade é mais intensa, mas a tristeza também é mais intensa. Então talvez com essa amiga que saiu sem você, você sinta uma rejeição X, né? Você sentiu ali uma rejeição no nível X. Quando o seu gêmeo faz a mesma coisa, você sente essa rejeição 10 vezes X. Você sente 10 vezes mais. É muito mais intenso isso. E tem um porquê ser muito mais intenso. Porque fica muito mais claro pra você sobre, ei, é isso aqui que você precisa cuidar. E não se torna uma opção ignorar. Porque pode ser que com a sua amiga você ignore. Você fica, putz, me senti dessa maneira, deixa aqui, clicar no Netflix, ignorar e fingir que eu não tô sentindo isso. Como com a nossa família de alma é muito mais intenso, aquilo deixa muito claro pra gente o que a gente precisa trabalhar, fica muito mais preciso, mas também fica muito mais difícil a gente conseguir se distrair daquilo que foi apresentado pra nós. Então a gente não consegue ignorar aquilo que foi mostrado. E aí a gente é mais obrigado, digamos assim, a olhar para essa questão. Se você ainda tá muito na imaturidade, muito, ai, não queria, que a gente tá no planeta Terra para ser feliz, o que não é uma verdade, tá, gente? A gente tá no planeta Terra para trabalhar, a gente tá no planeta Terra para se trabalhar, para se conhecer. Se você ainda tá muito imaturo ou muito inconsciente, né? Então você não consegue ainda ter uma visão muito clara sobre a realidade, sobre si, sobre o mundo espiritual, você pode olhar pra isso e falar assim, caraca, que coisa muito chata, né? Que horrível. Eu aqui assinei pra passar pela pior situação do mundo. E eu entendo essa dor. E tá tudo bem você sentir essa dor. Mas saiba que o processo é você não continuar ficando nesse lugar de vitimização. Do putz, por que isso tá acontecendo comigo? Que coisa horrível, né? Você encontra o amor da sua vida, mas dói 10 vezes mais, mas ama 10 vezes mais. Isso é uma vitimização, isso é um lugar onde a nossa menina e o nosso menino interior, a nossa criança interior fica do ai, como isso aqui é muito difícil. E não no lugar da mulher, e não no lugar do homem, não no lugar do divino e do sagrado que há dentro de nós, que consegue compreender com mais precisão, com mais profundidade, com mais propósito,
tudo isso que tá acontecendo com a gente. Então, assim, há algo bom sim isso. E eu não tô falando como alguém que tá romantizando o sofrimento nenhum, porque eu sei o que você tá passando. Mas hoje em dia, depois de 10 anos, né, gente, que eu consigo ter essa clareza, eu olho pra essa questão e falo assim, cara, que legal, né? Quando o meu gêmeo, ele faz determinada coisa, então quando ele tá lá ocupado fazendo determinada coisa, ou ele tá com outra pessoa, não sei, aquilo traz um sentimento pra mim, por mais que doa na hora, por mais que eu fique com raiva, por mais que eu fique chateada, que eu fique triste, porque isso acontece, isso é normal, isso é natural, isso é ser humano, tá, gente? Ninguém tá falando aqui, tipo, ai, gratidão aqui por ter causado essa dor péssima no meu coração. Ninguém tá falando pra fazer isso. Claro que na hora você pode sentir tudo aquilo, e você pode sentir, você é livre pra sentir, você deve, inclusive, sentir, liberar aquela dor, aquela tristeza, aquela raiva, aquela angústia. Porém, é importante que depois que você libere, a sua eu adulta venha à tona e fale assim, beleza, muito bom, chorou, que bom, tá melhor, mas o que você pode fazer em relação a isso? O que você pode fazer pra transformar isso? O que isso que ele tá fazendo tá mostrando sobre você? Sabe? Então, que tipo de rejeição que você tá alimentando no seu interior, que abandono você tá alimentando no seu interior, que tipo de dor que tá aí dentro, da onde que tá vindo essa dor, como é que você pode te proporcionar aquilo que você tá buscando nele, que ele não tá conseguindo te dar agora, né? Então, eu quero alguém que me salve, que me ajude, que esteja do meu lado, que me apoie em todas as coisas que eu faço. Só que aí você mesma não faz isso, né? Então, você conseguir perceber essas questões para não ficar mais tão dependente do outro fazer ou deixar de fazer determinada coisa para você ficar bem. Porque senão você vai ficar eternamente à mercê de coisas externas para conseguir se manter no seu equilíbrio, e isso vai tornar a sua vida extremamente difícil. Isso eu já posso te garantir, entendeu? E aí isso acontece, infelizmente, porque a gente assim, a gente não consegue aprender quando a gente tá muito inconsciente sem dor, entende? A gente poderia aprender, né? Então, assim, com certeza a vida, ela tenta mostrar pra gente essas questões, esses comportamentos, através de mensagens muito mais sutis, sabe? Às vezes é esse vídeo te falando que, olha, isso tá acontecendo, é muito mais sutil, ou às vezes é uma amiga te dando um conselho, às vezes é uma frase que você lê, às vezes, sabe, é uma novela que você assiste e fala assim, putz, olha, eu passo por uma coisa parecida. A vida tenta mostrar pra você de maneira sutil, aí você fala, pô, me identifiquei, mas deixa pra lá, né, deixa eu continuar aqui minha vida. Aí você vai lá e faz aquilo, quebra a cara, dói pra caramba, e aí você fala, pô, vou ter que olhar pra essa dor. Você olha pra essa dor, você cura essa dor, você se transforma e fica, agora eu tô transformada. Isso se você olhar na primeira oportunidade que a dor aparecer. Às vezes a dor aparece, a gente fala assim, apareceu, percebi, ignorei, continuei, e aí fica cada vez mais difícil, cada vez mais intenso, até a gente finalmente soltar e fazer o que precisa ser feito, né? Tipo assim, beleza, entendi que isso aqui tá querendo mostrar essa questão aqui pra mim, tá querendo mostrar essa dor aqui pra mim. E com o nosso gêmeo, isso se torna algo um pouco mais fácil. Por mais que seja mais difícil, porque fica mais doloroso, é mais fácil perceber quais são as questões nas quais você precisa cuidar, porque é mais intenso e ele mostra isso de uma maneira muito mais clara pra você, né? Então, é importante a gente entender isso. Aí, o que a gente precisa entender também, né? É que, como eu falei, que muitas vezes é passado por aí de uma maneira errônea, os espelhamentos, eles não são só você e o seu gêmeo serem muito parecidos. Na verdade, vocês podem estar revelando um pro outro a raiz de um mesmo problema. Então, vocês podem ter até a mesma questão, a raiz, né, ser igual, porém o comportamento de vocês serem muito diferentes. Como assim? O exemplo que eu dei pra vocês do gêmeo frio e distante despertar ali algumas questões de abandono pra você. Esse comportamento dele não só revela essas questões dentro de você, caso você fique muito ansiosa, né, muito controlador, pode ficar muito controladora com esse comportamento dele, como também isso pode revelar uma certa hipersensibilidade que você pode estar tendo. Então ele tá mostrando pra você um comportamento seu, só que agindo de um comportamento completamente oposto. Então se ele tá muito frio, pode ser, principalmente se vocês têm uma relação de alma, né, se vocês são chamas gêmeas, que você esteja muito sensível. É muito comum isso acontecer, na verdade, você esteja muito sensível. E
é a sua hipersensibilidade e a extrema frieza deles tem a mesma raiz, tem o mesmo problema, que são duas pessoas que não sabem gerir e lidar adequadamente com as próprias emoções. Elas são extremos, entende? A hipersensibilidade e a hiperfrieza são coisas extremas. Quando a gente fica muito hipersensível, não é só ser uma pessoa sensível que está conectada com as emoções, é hipersensível. Eu me dou muito fácil, choro muito fácil, me dói muito, eu fico desesperada, as minhas emoções elas tomam conta de mim, elas me sufocam, elas me dominam. Quando isso acontece é porque você não está tendo controle sobre o seu emocional. E você não tá olhando para aquilo que você tem que olhar mesmo, com realidade, com realismo, com maturidade. Provavelmente você tá evitando olhar o que aquela questão tá querendo trazer para você, né? Isso é a chave, na verdade, de você conseguir acabar com a fuga e perseguição. Então, você conseguir olhar com realismo o que esta questão específica tá querendo dizer para mim. Quando você consegue fazer isso, o que essa questão específica tá querendo dizer para mim, e aí você olhar para essa questão, você de fato consegue, assim, acabar com a fuga e perseguição. Porque você ficar perseguindo o seu gêmeo, você ficar muito sensível, você querer aquilo, ficar depositando muita coisa emocional no outro, é porque você tá fugindo de encarar aquela questão dentro de você. A questão real que tá dentro de você. Não é só tipo, meu gêmeo me deixa triste. Eu provavelmente estou aqui depositando algum trauma de abandono, por exemplo, nessa pessoa, e que eu sinto que eu preciso dele ao meu lado para ser feliz, sabe? Então, em vez de eu olhar para essa questão e transformar, eu fico nessa hipersensibilidade, eu sou dominada por essas emoções, eu ainda tô resistindo a olhar para aquilo que eu preciso olhar. A mesma coisa acontece com a pessoa que tá muito fria e distante, ela não quer encarar, ela não quer olhar para aquelas questões, então ela se desconecta. De qualquer maneira, ela não tá sendo ela mesma. Ela não é desta maneira, entende? Ela tá se desconectando daquilo porque ela não quer lidar com aquilo, ela não quer enfrentar aquilo, ela prefere racionalizar e focar a energia dela em outros pontos, enquanto ela continua com uma série de questões mal resolvidas no interior dela, entende? Então, o espelhamento, ele é, na maioria das vezes, o grande estopim pra gente ter a separação, né, das chamas gêmeas, pra gente ter as separações das nossas relações em geral e pra gente ficar nessa dinâmica de fuga e perseguição. Então, quando a gente tá numa relação, qualquer que seja, os espelhamentos, eles vão acontecer. Então, o outro, ele vai mostrar pra gente conteúdos nossos que estão mal resolvidos e que estão no nosso subconsciente e que ditam os nossos comportamentos destrutivos, como a gente faz isso com o outro. Então, é bem complexo uma relação em geral, porque isso acontece mesmo. Então, a gente precisa lidar com as nossas questões, as questões do outro, dentro dessa relação, né? Dentro dessa troca. Isso vai acontecer. É ilusão acreditar que um relacionamento não tem isso, tá? Porque tem. Porque a ideia de se relacionar, espiritualmente falando, tá muito relacionado com o fato da gente se ajudar a se purificar enquanto a gente busca a união. Então, quando você tá numa relação, mesmo que não seja uma relação de alma, você busca se unir com o outro. Por isso que você se atrai tanto com aquela pessoa. E aí, em algum momento, vocês vão espelhando pro outro essas questões internas de vocês. A ideia dos relacionamentos é justamente vocês conseguirem se purificar, se limpar, enquanto vocês estão se unindo, enquanto vocês estão buscando essa união um com o outro, buscando essa aproximação com o outro. A grande diferença é que num relacionamento de alma, isso se intensifica muito mais, essa vontade é muito mais presente e esse processo ele é muito mais intenso. Até porque você vai estar se unindo com algo que está realmente nessa mesma sintonia vibracional, energética e espiritual que você. Então, todas as relações, elas têm essa premissa, mas dentro das relações de alma isso se torna algo mais intenso, mais preciso, tá? E aí, quando a gente tá numa relação, a gente tem duas escolhas. A gente tem a escolha de ficar, né? Mesmo que seja, pode ser ficar... Enfim, a gente tem a escolha de ficar
E encarar essa questão, encarar esses espelhamentos, encarar o que o outro tá querendo mostrar pra nós, mas com autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? O que esse comportamento do outro tá falando sobre mim e como eu posso me transformar nisso. Se os dois fazem isso, a relação melhora, né? Agora, se eu só quero que o outro mude, o outro só quer que eu mude, ninguém muda. E os dois ficam frustrados. Agora, se eu percebo que eu tenho que mudar com a ação do outro e o outro percebe que eu tenho que mudar com a minha ação, os dois mudam e a relação ela se transforma e vocês conseguem se purificar e se unir cada vez mais. Então vocês têm essa escolha de ficar e fazer isso, ou vocês têm a escolha de se separar. E aí, às vezes, a gente separa porque a gente acredita que a responsabilidade toda daquela dor que a gente tá sentindo é do outro. É o meu gêmeo que causa essa rejeição em mim. Então, ele é ruim, eu vou me separar dele e eu vou atrás de outra pessoa. E aí eu encontro outra pessoa e eu sinto a mesma coisa. E eu sinto que eu estou sendo castigada pelo universo, que eu estou vivendo ciclos kármicos horríveis e que Deus me odeia, porque eu saí de uma relação na qual eu não quis olhar para aquilo que aquela relação estava revelando sobre mim e fui atrás de outra antes de cuidar daquela questão. Então eu só repito o mesmo ciclo. Gabi, isso significa então que eu vou precisar ficar com as pessoas mesmo elas sendo horríveis e tóxicas pra mim? Não, não tem nada a ver. O que tem a ver é que aquela pessoa tá mostrando algo pra você. Às vezes, justamente perceber o que tá mostrando é o que vai te fazer separar daquela pessoa. Às vezes não, é perceber o que aquilo tá mostrando é o que vai te fazer se transformar e conseguir criar uma relação harmônica com aquela pessoa. Cada caso é um caso. O que eu tô falando é a crença de que a responsabilidade daquela dor é completamente do outro te impossibilita de olhar a sua responsabilidade por aquela situação e transformar os frutos dos seus relacionamentos. E isso faz com que você repita a mesma história, mesmo que com pessoas diferentes. Então você pode largar do seu gêmeo e encontrar outra pessoa e vai passar pela mesma dor. Ou pode largar uma relação kármica e ir para uma relação de chama gêmea e passar pela mesma dor. Porque você ainda tá com a mesma questão e o outro continua espelhando aquelas mesmas dores dentro de você. E aí o que a gente precisa entender aqui, né? Enquanto você ainda ficar olhando somente pro outro, pro problema do outro, pras questões mal resolvidas do outro, então assim, pra sua amiga que sai sem você, pro seu gêmeo que é frio, pro seu gêmeo que tem questões aí de, sei lá, de entrar em contato com as emoções ou de conseguir se relacionar com outras pessoas, enquanto você ainda olhar somente pra isso, você vai travar a sua dinâmica de relacionamento de alma, vai travar a sua vida amorosa e vai travar a sua vida. Você vai travar, tá? Porque, e não só isso, você vai se machucar muito mais, porque você vai acreditar que as pessoas são muito ruins, né? Que só existem pessoas ruins, que só existem pessoas ruins pra se relacionar. Isso não é verdade, é só um padrão que te faz enxergar de uma determinada maneira, mas que existem pessoas muito boas e que existe transformação através de você. Então, quando você olha pra si, você consegue se transformar. E aí você consegue transformar a sua realidade. O que a gente precisa entender aqui é ter muita clareza sobre os espelhamentos, sobre não só o que é o espelhamento, por que ele tá existindo aí pra você, mas principalmente o como ele funciona dentro da sua vida, das suas relações, da sua relação de alma, é o que vai te fazer conseguir dominar essa jornada e vai conseguir te fazer destravar a sua vida e o seu relacionamento de alma. A falta de consciência, não só sobre o conceito dos espelhamentos, mas de como ele funciona pra você, é o que te faz ficar parada no mesmo lugar e te faz sempre ficar olhando pra jornada do outro e culpabilizando o outro por tudo aquilo que te acontece. Em vez de assumir uma postura divina, uma postura madura, de entender qual que é o seu 50% de responsabilidades, olhar, curar e transformar essas questões e assim conseguir transformar os frutos que você colhe na sua vida. Se você quer sair dessa dinâmica de fuga e perseguição, se você quer destravar a sua separação, se você quer melhorar, harmonizar os seus relacionamentos, principalmente as suas relações de alma, é essencial que você olhe primeiro as coisas que são despertadas dentro de você com o comportamento do outro e o que elas falam sobre você. Quando você faz isso,
você consegue crescer, amadurecer, se potencializar, se tornar mais confiante, mais merecedora, com mais autoestima, porque você vai perceber o tamanho da sua potência de se curar, se transformar, de se empoderar, né, de se ficar uma pessoa mais forte e transformar a sua realidade. E dentro de uma relação de chama gêmea, a transformação individual de cada um ajuda na transformação do outro. Então, se você quer ajudar o seu gêmeo também a fazer esse processo, porque ele tá espelhando coisas dele mal resolvidas dentro de você, e as suas ações também estão espelhando dores dentro dele, a sua transformação ela vai ser essencial para que ele também consiga fazer a transformação dele. E assim, quem sabe um dia vocês conseguirem a união. Então, é essencial vocês terem clareza sobre essa ferramenta, como ela funciona com você. E se você, minha querida, meu querido, que tá me assistindo, quer ajuda em relação a isso, eu tô com as minhas últimas vagas abertas para minha mentoria Jornada da Divina Feminina. Eu não sei mais quando eu vou abrir essa mentoria, tá? Então, assim, eu vou transformar todo o meu trabalho. Então, se você quer ter um processo terapêutico especializado com alguém que está em dinâmica de chama gêmea há 10 anos, que já passou aí por uma série de mentores, que fez uma série aí de formações, de cursos, que atua e ajuda centenas de pessoas dentro de dinâmica de chama gêmea, pode contar comigo, porque essa jornada é justamente isso, um processo individual, personalizado, onde a gente vai trabalhar todos os pilares que vão te ajudar a destravar essas questões dentro da sua dinâmica de chama gêmea. Desde você compreender melhor sobre essa dinâmica, obviamente, mas também de você fazer a cura da sua criança interior. Então, quais são essas dorezinhas aí que tem dentro de você? Como é que você cura essas dores? Desde você trabalhar com a questão de pai e mãe, porque influencia muito na sua dinâmica de chama gêmea, porque é através deles também que a gente percebe quais são os karmas que a gente está vivenciando na nossa vida atualmente, que precisam ser curados e que estão influenciando sim na nossa dinâmica de chama gêmea e na nossa vida em geral, né, galera? Fora isso, a gente também vai trabalhar questões sobre polaridades dentro da relação, então como você equilibra as suas polaridades internas para integrar, né, o seu feminino e o seu masculino, equilibrar as polaridades dentro da relação para que vocês encontrem uma harmonia dentro de vocês. Como você vai trabalhar a sua polaridade essencial, sendo você divina feminina ou masculina, porque tem uma jornada aí para cada um, a divina feminina e o divino masculino tem jornadas distintas, então como você trabalha a sua jornada e como você faz a sua reconexão com o espiritual, porque querendo ou não, jornada de relacionamento de alma é uma jornada de reconexão com o mundo espiritual. Então, se você quer participar ainda dessa mentoria, se faz sentido para você, se você se encontrou aqui nesse vídeo ou nos meus conteúdos, se você gostou da maneira que eu trabalho, se você acredita que precisa trabalhar essas coisas, mas principalmente se você tá sentindo chamado ainda dentro de você, eu te falo que essa é a sua última oportunidade. Então você pode me chamar aqui nesse número que eu vou colocar na descrição desse vídeo, ou você pode me seguir na rede vizinha no Instagram lá, @divinafeminina, que eu tenho conteúdos lá também praticamente diários, e também no TikTok, a Divina Feminina, que eu dei uma leve pausa, mas estou voltando, também faço tem muito conteúdo por lá, tá? E lá na bio dessas duas redes, então tanto do Instagram, @divinafeminina, quanto do TikTok, a Divina Feminina, tem um link que também leva para você se inscrever nessas últimas vagas da minha mentoria e fazer parte desse processo de transformação interior e de transformação da sua dinâmica de chama gêmea, tá? Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Se você quiser um vídeo específico para eu fazer, você coloca aqui também nos comentários. Me segue também nessas redes vizinhas. E se você quiser conteúdos mais como esse, que trabalham sobre relacionamento de alma e sobre cura e empoderamento da sua energia feminina, independente do seu gênero, me acompanha, porque eu tô aqui para te ajudar justamente com isso. Um beijo, divinas, fique com Deus, até o próximo vídeo.